Olá, eu sou Leandro Iorinori, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos e Engenharia. Meu orientador é o professor Roberto Daledoni Machado e eu vou falar sobre a minha pesquisa, intitulada Análise de Estabilidade de Taludes utilizando o método Elementary-Galerkin. Apesar da palavra talude causar estranheza, o significado dela é familiar a todos nós. Um talude é uma superfície inclinada de maciço de solo ou rocha, ou seja, um talude pode ser uma encosta, uma barragem de terra ou mesmo um barranco construído para servir de base de uma casa. A análise de estabilidade de taludes é a área que estuda as condições acerca da estabilidade desses tais taludes. Em condições instáveis, pode ocorrer a ruptura de um talude, que muitas vezes se reflete em deslizamentos de terra. O interesse pelo tema surgiu durante a graduação em Engenharia Ambiental, na disciplina de Geotecnia Ambiental. Em 2011, durante uma trilha, tive a oportunidade de estar em alguns deslizamentos que aconteceram em uma montanha chamada Serra da Prata, em Morretes. Na época, a região sofreu com fortes chuvas e houveram grandes deslizamentos nessa montanha. Lembro que aquilo me intrigou pelo potencial de destruição. Outra coisa que marcou foi o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Esse foi o maior desastre ambiental da história do Brasil. O trabalho de alguns pesquisadores foram indispensáveis para desenvolver esse trabalho. A obra de Duncan para o entendimento dos métodos clássicos, o artigo de Cormeau, que apresenta a abordagem utilizada para o material de estudo, e Belitsko, que em 1994 desenvolveu o método numérico utilizado neste trabalho, o chamado Elementary-Galerkin. A pesquisa é realizada através de um modelo computacional desenvolvido utilizando a linguagem de programação chamada Python. Atualmente, os problemas de estabilidade de taludes são resolvidos utilizando uma abordagem computacional dos métodos clássicos ou com o método numérico mais empregado na atualidade, o chamado método dos elementos finitos. O que eu proponho é a utilização de um método que é mais apropriado para resolver o problema, devido à sua natureza. Há a ressalva de que o trabalho está em fase final de desenvolvimento. A expectativa é de que a abordagem usada seja capaz de reproduzir os resultados dos métodos clássicos e ir além. Grande parte das obras de engenharia civil são construídas sobre solos e possivelmente será necessária uma análise de estabilidade de talude. Este trabalho agrega quanto à metodologia para realizar tais análises. Quanto mais ferramentas de análise tivermos em mãos para avaliar o problema, mais seguro, confiáveis e eficientes poderão ser os projetos. Outro aspecto importante é o de embasar a tomada de decisão por parte da Defesa Civil, quando necessária a evacuação da população em áreas de risco. Eu sou o Leandro Iorinori e muito obrigado.